A primeira pergunta que eu tenho para você nessa noite, para a gente já começar quente. Quais os maiores riscos que envolvem uma autogestão? Fala para mim. Bom, eu entendo assim, Alex. Antes de nós falarmos dos riscos que envolvem, ou dos maiores riscos que envolvem, minha concepção, tá? A autogestão no condomínio, é importante nós definirmos novamente, você falou um pouco ali na sua introdução, o que é a autogestão? Eu acho que o primeiro risco, eu entendo que o primeiro risco que nós temos, ele é anterior. Por que autogestão? Qual é o motivo da minha decisão? Será que eu, como síndico, como conselheiro, até mesmo morador que estou propondo ou indicando isso, será que eu estou optando pela autogestão porque eu tenho uma equipe de funcionário, eu tenho uma equipe de empregados do condomínio, eu tenho uma equipe de conselheiros, eu tenho uma comissão formada, toda de pessoas com os devidos requisitos para fazer essa autogestão? É esse o motivo da minha escolha? Será que eu estou escolhendo a autogestão porque ela é mais barata? É a decisão mais barata que eu estou tomando? Será que eu estou escolhendo autogestão porque eu preciso reduzir custos do meu condomínio e eu encontrei aí um caminho aceitável? Aceitável, mas eu te pergunto, é um caminho inteligente? Essas perguntas, Alex, no meu entendimento, é que precisam ser feitas pelos nossos amigos síndicos, pelos nossos amigos conselheiros, pelos moradores que estão pensando em partir para esse método de gestão condominial. Quando essas perguntas tiverem sido respondidas, independente dos motivos que nos levaram a elas, independente das respostas que eu obtiver, aí sim nós vamos chegar na tua pergunta. Perfeito. Quais são os maiores riscos envolvidos na autogestão de um condomínio? Quando eu tenho uma percepção clara da minha motivação, dos meus porquês, ainda hoje, mais cedo, vi uma notícia rápida, deixei marcado para ler depois. Notícia não, um textozinho que dizia: com a alta do combustível, é melhor comprar o carro ou andar de Uber, aplicativo e etc. Até pouco tempo havia muitos que diziam: vende o carro e anda de aplicativo e etc. Não é o tema da nossa conversa, mas assim, esta alta de combustível, ela é sazonal, isso vai passar, é óbvio, né? Então, não falo apenas com esperança, isso vai passar, é claro. Será que a minha motivação agora tem que ser nesse momento de decidir se eu vou andar só de Uber, comprar ou vender o meu carro? Nós precisamos analisar a motivação, nem sempre tão aparente, das nossas decisões. No caso de uma decisão do carro, de repente afeta quem? A mim, sou solteiro, sou sozinho, sou casado, a minha esposa, um filho, 2. Agora, quando estamos falando do mercado condominial, nós estamos falando de uma coletividade. Sim. E nem sempre uma coletividade simples. Nem sempre uma coletividade com fácil. Certeza. Às vezes, ou muitas das vezes, uma coletividade, complexa. Então, quando a gente fala, ou melhor, quando nós entendemos as motivações, aí nós vamos para os prós e os contras. Aí nós vamos analisar esses riscos. Se nós considerarmos, então, que autogestão implica na realização de todas as tarefas, né? Se desse para fazer um efeito especial aí, coloca assim, ó, todas, maiúsculo, isso. Né? Todas as tarefas operacionais do condomínio pelo síndico. De repente, algum funcionário, se ele tiver, algum membro do conselho, mas nós estamos falando
de poucas pessoas. Quando houver mais de uma pessoa. Quando Exato. Não for apenas o síndico. Então, de um lado da balança, eu tenho esse todas, bem grande, e do outro lado da balança, eu tenho ali, muitas das vezes, um síndico solitário ou um síndico e mais uma, duas pessoas para fazer isso daí. Então, assim, quando eu olho para essa balança, minha percepção, nós só temos dois grandes riscos, tá? São dois pacotes de risco. Um que nós vamos chamar de falta de conhecimento ou de capacidade técnica, que você achar mais bonito. E o outro eu vou chamar de falta de força de trabalho. Não, mas só dois? Meu Deus, então eu vou para a autogestão. Calma lá. Agora vamos abrir esse leque agora. Vamos abrir este pacotinho, meu amigo Alex. Aí é que a coisa complica. Quando eu falo de falta de força de trabalho, né, no nosso português do dia a dia, eu estou falando do quê? Falta de braço, Sim. Falta de gente. Carregar um piano em 10 é fácil. Carregar um piano sozinho, com a rodinha quebrada, rapaz, é complicado. Então, assim, às vezes eu até entendo, eu sei, eu conheço, eu tenho competência, eu tenho conhecimento, eu tenho capacidade técnica, mas e braço? Eu tenho também? Talvez não. Então isso precisa ser considerado, porque dentro dessas caixinhas, dentro desses grupos de risco, aí o horizonte é muito amplo. Aí o horizonte é muito amplo. Seja por falta de conhecimento, seja por falta de pessoas, seja por falta de braço, aí nós temos inúmeras consequências que podem afetar não apenas o indivíduo que optou ser síndico, o indivíduo que optou por ser autogestão. Eu vou afetar, certamente, se tivermos um problema, toda a coletividade condominial. Não apenas o síndico e o conselho fiscal. Esses serão os primeiros afetados, evidente. Sim. A responsabilidade é deles. Né? O impacto maior, ou o primeiro impacto, virá neles. Mas toda a coletividade vai ser afetada. Jean, você está falando aí, né, sobre essa coletividade que vai ser afetada, e muitas vezes isso vai acontecer, né, exatamente porque né, se for o caso, mas algumas pessoas estiverem, né, atuando nessa autogestão, como eu salientei ali no começo, né, em áreas contábeis, administração, finança, engenharia, leis. Exatamente. Quando você começou a falar aí, eu lembrei da história do pato, né? Que voa, anda e nada e não faz nada direito. Exatamente. Não é verdade? E antigamente até se falava muito assim, era um discurso que a gente ouvia em qualquer curso para administrador ou para síndico. O síndico responde civil e criminalmente pelo condomínio. Ué, a frase está correta. Mas se fosse só isso, né? É verdade. Meu Deus do céu! Responde civil, criminal, ambiental, tributário, trabalhista. E assim vai. O pacote vem completo. Parece ser um pacotinho, mas quando você abre, aquilo vai saindo. Parece aquelas bolsinhas mágicas e vai tirando coisa. A bonequinha russa, né? Você vai tirando a matriosca, você vai tirando coisa, vai tirando coisa. Então, assim, pode ser um problema muito grave, justamente por falta de conhecimento, ou mesmo tendo conhecimento, você não conseguir atacar. Então, assim, dia a dia tem evoluído, tem aumentado a necessidade de atender obrigações fiscais, obrigações tributárias para os condomínios. Mas o meu condomínio não tem funcionário. Não dá para cantar vitória. Nesse momento, independente, meus amigos, se o teu condomínio tem ou não tem, o cerco está se fechando. O governo, principalmente o governo federal, os municipais também estão se mexendo. Me admira que o governo estadual ainda nos olha, né, olha para o mercado condominial de longe, né? Mas é uma questão de tempo para que também chegue algo nesse sentido. Então, assim, uma gestão mal feita, ela pode acarretar problemas contábeis, financeiros, tributários, trabalhistas enormes para o condomínio. E aí o barato vai sair caro. Com certeza, aquilo que foi economizado, supostamente economizado em algum momento, vai gerar um custo extra
e um custo alto para regularizar, seja perante o Ministério do Trabalho, o fisco, a Fazenda, o que quer que seja. Isso quando você não comprometeu saúde de funcionário, de morador, vida, tá? Uma manutenção mal feita, meus amigos, não queira saber o impacto que isso pode trazer no condomínio. Uma manutenção fora do tempo, né, determinado por lei, uma higienização de caixa d'água. Vamos falar de coisa simples, higienização de caixa d'água, teste hidrostático de mangueira, né, de sistema de incêndio, e vai por aí afora. Bom, eu acredito que essa primeira pincelada aí já deu para a gente compreender, né? Às vezes, algumas pessoas me perguntam sobre a questão da autogestão, né? E quando eu começo a citar, já teve caso de síndico desistir na Assembleia quando ele começa a compreender as responsabilidades dele. Sim. Ou seja, hoje existe um risco muito grande, né, de se abraçar a causa da autogestão. Nós não estamos dizendo que quem está fazendo hoje, né, está num caminho totalmente errado, não é isso. Agora, as responsabilidades, elas precisam ser observadas para que depois ninguém venha chorar o leite derramado, como diz o outro. Né? É como pegar uma estrada com serra na chuva. Tem Exatamente. risco? Tem risco. Esteja ciente deles. Pronto. É isso que... Não dá para embarcar em autogestão sem saber o que vem por aí. Você tem que estar ciente disso. E não adianta ser apenas sincero, estou fazendo isso de coração, como diz uma canção antiga. Se eu pegar uma estrada, né, para Salvador, em Porto Alegre eu não vou chegar, mesmo se sincero for. A gente sabe que agora no início do ano começam as assembleias e muitas delas, né, vão estar tratando exatamente desse assunto. Então, eu creio que esse tempo agora é um tempo essencial, primordial para a gente estar falando disso. Porque quem está nos ouvindo já começa a se preparar, já começa a se inteirar do assunto, para que daqui a pouquinho, né, numa assembleia de dezembro, de janeiro, de fevereiro, no primeiro trimestre, onde acontece o maior número de assembleias nos condomínios, já esteja, né, na ponta da língua quando alguém perguntar sobre esse tipo de gestão.